Fala pessoal, como estão? Espero que bem. Bom, com o passar dos anos e com a evolução e progressão do pensamento ateísta, evolucionista e relativista, se perdeu a essência e a compreensão acerca da moralidade objetiva, conceito esse que já era claro aos antigos, mas que foi se relativizando e se flexibilizando com o passar dos séculos, diria até dos milênios. Bom, nesse vídeo, procuro demonstrar ali através de alguns argumentos como a existência de uma moral objetiva é algo totalmente lógico, racional e plausível. Espero que gostem e vamos ao vídeo. O argumento, ele segue uma linha mais solta, com duas premissas divididas em algumas pontes e uma conclusão. São elas: 1. Se Deus não existe, também não existem valores e deveres morais objetivos. 2. Existem valores e deveres morais objetivos, 4 causas e também experiência moral. 3. Logo, Deus existe e a moral objetiva também. Essas três premissas matam dois gatos com uma paulada só, visto que além de demonstrar a existência da moral objetiva, também demonstra a existência do criador desta moral, o qual chamamos de Deus, ou mente inteligente por trás do universo. Vamos lá. Dizer que sem Deus, valores e deveres morais objetivos não existem, é dizer que sem Deus, não existem valores e deveres externos a nós que sejam verdadeiros e imutáveis, e que independam da nossa crença subjetiva neles. Assim como se eu não crer que 1 mais 1 é 2, continua sendo 2. Sem Deus ou com Deus, existem deveres e valores morais subjetivos, mas estes não geram um dever ser moral no ser humano de segui-los, visto que é apenas um confronto dialético que visa maximizar um estado de satisfação e convivência da sociedade. Os ateus costumam dizer que a ciência ou os estudos naturalistas científicos podem nos oferecer uma solução moral de convivência, mas a ciência é moralmente neutra. É impossível encontrar valores morais dentro de um tubo de ensaio ou de um Becker, visto que a moralidade não é algo tangível e nem físico, e a ciência se limita ao mundo físico. Segue-se imediatamente, dado o ateísmo, que os valores morais não existem na realidade, eles são meras ilusões e convenções dos seres humanos. Na visão ateísta naturalista, pode surgir ainda um pensamento de que os seres humanos, lá em seus ancestrais, desenvolveram um tipo de moralidade de bando, ou instinto gregário moral, para o funcionamento e perpetuação da espécie. Mas ainda assim, essa visão ateísta não demonstra nada que possa ser objetivamente verdadeiro, senão um subproduto da evolução da espécie. Se voltássemos o mundo à sua origem e começássemos tudo de novo, pessoas com um conjunto de valores morais bem diferente poderiam muito bem ter evoluído, e na visão desses possíveis ateístas, também seria uma boa moral. Segundo a visão ateísta naturalista, os seres humanos são meros animais, e animais não têm deveres morais uns para com os outros. Quando um leão mata uma zebra, ele apenas mata a zebra, mas ele não a assassina. Quando um tubarão branco faz sexo à força com uma fêmea da sua espécie, ele força a cópula, mas não a estupra, pois nenhum desses atos possui uma dimensão moral. Eles não são nem proibidos, nem obrigatórios. Portanto, se Deus não existir, por que pensar que temos qualquer dever moral de fazer alguma coisa? Nada nos impõe a esses valores morais. É difícil ver por qual razão eles seriam algo mais do que uma cosmovisão subjetiva acerca do condicionamento social e familiar de maneira evolutiva. Como último exemplo, certas ações como o incesto e o estupro podem não ser vantajosas em termos biológicos e sociais, e por isso no curso da história da humanidade vieram a se tornar um tipo de tabu. Mas isso não justifica absolutamente nada para mostrar que o estupro, assassinato ou incesto são comportamentos realmente errados. Essas coisas, como no exemplo anterior, acontecem o tempo todo no reino animal. O estuprador que violasse a moralidade do bando, como descrito pela cosmovisão ateísta, não estaria fazendo nada mais grave do que agindo de forma deselegante, como alguém que arrota alto quando está à mesa ou que espirra muito alto e atrapalha uma aula em silêncio. Se não tivermos uma mente que faça essas leis morais, então não existem deveres morais objetivos que devamos obedecer de maneira direta. É válido também enfatizar que crer em Deus não é necessário para a verdade do argumento que demonstra a moralidade objetiva, mas sim a existência de Deus. Segunda premissa, a respeito da cosmovisão que diz da experiência moral e a respeito das 4 causas, que na verdade não é uma cosmovisão. Vamos lá. 2. Os filósofos, ao refletirem sobre a experiência moral humana, fazem um paralelo entre a moral e os 5 sentidos. Eu acredito naquilo que meus 5 sentidos me dizem, ou seja, que existe um mundo de objetos físicos à minha volta, como o computador do qual você está assistindo esse vídeo agora. Meus sentidos não são infalíveis, mas isso não me leva a pensar que não haja um mundo exterior à minha volta.
Do mesmo modo, na ausência de alguma razão para desconfiar da minha experiência moral, devo aceitar o que ela me diz. Isto é, que algumas coisas são objetivamente boas ou más, certas ou erradas. Esse, de longe, é o meu argumento preferido, não é, realmente, mas serve também para ilustrar e aguçar o imaginativo de quem estiver objetando o argumento da moral objetiva. Caso haja alguma dúvida acerca disso, peça logo para que o seu interlocutor imagine a prática hindu de queimar viva uma viúva no funeral do marido, ou o que pensam do costume chinês de aleijar mulheres para o resto da vida ao atar os seus pés desde a infância para que fiquem parecidas com flores de lótus. Claro que algumas pessoas podem discordar e serem reais trogloditas morais, mas esta não é a tampa do caixão do argumento. O ponto é que na experiência moral, seres humanos nascem questionando algumas coisas, como furar a fila do supermercado, agredir um inocente ou até estuprar uma criança. Estamos sempre apontando defeitos morais no outro, como você não deveria estar fazendo isso, ou até sua conduta é um absurdo, entre outras. Isso foi por muito tempo chamado pelos filósofos de lei da natureza humana, ou lei moral natural humana, pois eles acreditavam que era algo inscrito na natureza racional do ser humano, que todos sabiam, não discordavam, porém descumpriam. E se formos conduzindo por essa linha de raciocínio relativista moral, não podemos criticar inclusive pessoas que perseguem negros, LGBTs, mulheres, crianças, entre outros. Pois se tratarmos a moral em um contexto socioconstrutivista, temos que sociedades ao redor do mundo se desenvolveram de maneiras diversas, e nenhuma delas está errada ou certa, visto que são construtos sociais relativos baseados nos interesses subjetivos de evolução daquele local. Um outro ponto que eu gosto de utilizar para responder à falácia genética da objeção sociobiológica, onde os naturalistas dizem que nossas crenças morais são incutidas em nós através da evolução e do condicionamento social, é que a veracidade de algo independe do modo que o ser humano veio a descobri-lo. Você pode adquirir crenças morais, por exemplo, via biscoito da sorte ou da leitura de folhas de chá, e ainda assim pode ser que elas sejam verdadeiras. Como conclusão, se Deus existe, então esses valores existem independente do modo como viemos a aprendê-los. Dada a grandeza e a eternidade de Deus, sendo Ele o Criador do universo, é totalmente plausível que Ele tenha conduzido a história da humanidade através de processos sociais e até evolutivos para que cheguemos aos valores morais objetivos. Vale lembrar também que naturalistas caem em um problema complicado, pois ao afirmar que as nossas crenças são frutos da evolução, então realmente não podemos ter qualquer confiança nelas, visto que a evolução visa apenas a sobrevivência e não a verdade, o bem-estar ou a redução da miséria e do sofrimento. O segundo e último problema com essa objeção é a de que ela se autodestrói. Tendo em vista ali a veracidade do naturalismo e do evolucionismo, todas as nossas crenças, e não apenas as nossas crenças morais, são frutos da evolução e do condicionamento social. Assim, a explicação evolucionária leva ao ceticismo acerca do conhecimento em geral, mas isso é um argumento autodestrutivo, pois então deveríamos ser céticos em relação ao próprio processo evolutivo, uma vez que ele também é fruto da evolução e do condicionamento social. Um outro método de enxergar essa questão por uma visão mais filosófica e analítica, para não deixar nenhuma dúvida acerca da objetividade e da existência de uma moral, é que todo ente concreto, ou seja, que existe fisicamente, possui 4 causas, sendo elas material, eficiente, formal e final. A causa material descreve do que este ente é feito. Por exemplo, uma cadeira que é feita de madeira. A causa material dela é a madeira. A causa eficiente descreve quem causou esse ente. A causa formal descreve no que o ente se transforma, no que o ente é feito. E a causa final descreve o propósito original para o qual o ente é causado. O ser humano é um ente concreto da realidade. Isso é facilmente provado, visto que somos dotados de matéria, de forma e vivemos no universo, que é todo o mundo físico que existe. Portanto, também tem as suas 4 causas. Essas 4 causas demonstram a existência e também a necessidade objetiva de uma moralidade, visto que a forma do ser humano é a sua alma. É necessário que a causa eficiente da alma do homem seja um ser puramente atual e criador, Deus. A alma racional carrega consigo a finalidade do homem, que definida segundo o seu Criador, sua causa eficiente, é a vida eterna, ou o voltar para ele. Assim, podemos ver Deus em 2 das causas do ser humano, tanto a causa eficiente quanto a causa final. Aristóteles definiu a busca pela felicidade como a busca dos bens reais, em contraste com os bens aparentes, que simulam nos aproximar da felicidade, mas não o fazem realmente. Os bens aparentes são as coisas que desconectam o ser humano da sua causa final, e os bens reais são os objetos da verdadeira virtude humana, que o aproximam da sua causa final ou moralidade universal.
Sendo Deus um ser perfeito, puramente atual, em perfeita adequação com seu próprio caráter e criando tudo com ordenação e propósito, temos que, ao causar o universo e os seres humanos, imputou ali uma causa final, que em outras palavras se converte em um propósito objetivo, natural e transcendental, onde aqui chamamos de moral objetiva e universal. Em conclusão, tendo Deus como princípio da felicidade e da realização humana, a vida adequada a concretizar a causa final do homem é a vida em direção a Deus. Ali na terceira premissa, indo já para a conclusão, né? Ao terminar toda essa argumentação, concluímos, portanto, que Deus necessariamente existe e que a existência da moral objetiva segue da primeira conclusão. Pessoal, agradeço vocês por essa audiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, não comente por aqui. Peço isso por gentileza, entra no nosso server do Discord e pergunta direto para mim ou para algum outro membro da moderação ali por voz, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.